Olá, meus irmãos e meus amigos. Hoje nós iremos fazer mais um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, que é para a aula do dia 5 de dezembro de 2021. E o tema da lição de hoje é Paulo e seu amor pela igreja. Vamos falar justamente da motivação de Paulo, para fazer a obra do Senhor e como ele demonstrava esse amor. Nós iremos falar mais detalhadamente à frente. E aqui no textuário ele fala o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A do versículo diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. E a verdade prática, ela traz uma informação muito importante. Ela diz o seguinte, que o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. É uma coisa muito interessante, ou seja, porque aqui o amor cristão ele gera sacrifício dos próprios desejos para o bem do outro, que é um ponto muito importante para nós já começarmos a meditar justamente a respeito desse amor. Porque o amor segundo Cristo, segundo o Evangelho, é justamente esse amor que ele visa o bem do próximo, Ou seja, não é um amor que eu faço algo para o próximo esperando alguma coisa em troca, ou eu só faço para alguém que pode me retribuir à altura ou, de certa forma, isso possa me beneficiar mais ainda. Na verdade, o amor de Cristo ele é um amor sem a esperança, digamos assim, da restituição. Ou seja, o amor de Cristo, nós devemos, segundo Cristo, segundo a palavra de Deus, devemos amar o próximo sem esperar nada em troca. É como diz a palavra, ou seja, que a sua mão esquerda não veja o que sua mão direita faça, por assim dizer. Ou seja, e nós vemos aqui na introdução, nós vemos ele falando o seguinte, um ponto muito importante que eu quero destacar logo na introdução, que ele diz que seu amor ao Senhor Jesus Cristo e o amor recíproco entre irmãos é a características que marcaram a igreja ali de Tessalônica, ou seja, uma coisa que ficava marcado nos irmãos, na igreja ali de Tessalônica, é justamente o seu amor ao Senhor Jesus Cristo e o amor recíproco entre os irmãos, ou seja, era tanto amor para com Cristo quanto amor para com o próximo. Porque, na verdade, há muitas pessoas que às vezes usam como argumento justamente a questão de dizer que meu coração só Deus conhece, Ou seja, o que importa é o amor que está no meu coração, o que importa é o que eu sinto por Deus. Mas, na verdade, a Bíblia Sagrada ela nos fala e aqui a própria lição já fala, ali nos irmãos de Tessalônica, uma coisa que ficava muito evidente, ficou uma característica da igreja ali de Tessalônica, é justamente o amor para com Cristo e o amor para com seus irmãos. Ou seja, a própria palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama a seu irmão a quem vê, é mentiroso. Então esse argumento de dizer, meu coração Deus conhece, Deus sabe o amor que tem no meu coração, mas é um amor que ninguém consegue perceber, é um amor que só visa o benefício próprio, não é um amor segundo Cristo. E o próprio Cristo diz, na sua palavra, a própria palavra de Deus na verdade diz, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque o amor para com Deus, ele não é um amor apenas de palavra, Isso é muito fácil a gente dizer, eu amo alguém, eu amo meu irmão, a minha irmã, eu amo a minha esposa, o meu esposo, ou eu amo o meu próximo. Ou seja, é muito fácil. Ou seja, é muito fácil para uma mulher dizer que ama o esposo, é muito fácil para o esposo dizer que ama a esposa, é muito fácil para eu dizer que amo meus irmãos, muito fácil para eu dizer que amo o meu próximo. Ou seja, da boca para fora é muito simples. Mas a palavra de Deus ela quer nos chamar a atenção justamente para que nós vivamos aqui que ele estava falando a respeito da igreja de Tessalônica. Que seja uma característica nossa, tanto o nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amor para os nossos irmãos, em relação aos nossos irmãos, em relação ao nosso próximo. E aqui o primeiro tópico ele fala o amor de Paulo pela igreja. E o subtópico 1 diz que o amor como de um pai para um filho. O amor de Paulo pelas igrejas era como um amor de um pai para os seus filhos. Ele até diz aqui o seguinte, que esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as igrejas que Paulo plantou no mundo gentílico. Então, quando fala aqui do amor de Paulo
pelas igrejas, que era um amor de pai para um filho, dizendo aqui a revista, destacando a revista, que isso não era uma coisa que ele sentia apenas pelos irmãos ali de Tessalônica. Ou seja, ele sentia por todas as igrejas, esse sentimento por todas as igrejas por onde eu passei, inclusive por onde ele passou, né? Por isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, ele fala justamente a respeito disso. Ele fala lá, quando Paulo escreve ali aos Coríntios, ele diz que, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ou seja, ele demonstrando ali o que ele sentia, que era um amor realmente paternal, né? Ou seja, um amor de um pai para com o filho. No subtópico 2, ele fala o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. E aí um ponto interessante que ele fala que os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério, né? E ainda fala que logo o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Então o amor do apóstolo Paulo ali em relação aos irmãos ali em Tessalônica não era apenas de palavra, né? Não era apenas de argumento, não era apenas da boca para fora, mas era um amor que também se demonstrava na prática, ou seja, nas atitudes, no dia a dia, na convivência que o apóstolo Paulo tinha ali com os irmãos e na preocupação demonstrada pela prática que o apóstolo Paulo tinha em relação aos irmãos ali em Tessalônica. Por isso que ele deixa claro aqui, o comentarista da revista nos diz que logo o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas, né? Então, viver um Evangelho só por discurso, viver um Evangelho apenas de falar, não é o que a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo, nos orienta ou nos ensina, nem é nessa direção que ele demonstra. Ou seja, nós devemos viver um Evangelho também de atitudes, de prática, de demonstração na prática, com as atitudes, em relação a esse amor e a essa vivência em relação aos ensinamentos que os evangelhos de Cristo traz para cada um de nós. E o subtópico 3 ele fala que o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. E aí um ponto interessante, ele fala que num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos, né? É muito comum nós ouvirmos alguém reclamar da igreja local, falar dos defeitos, falar das coisas que a pessoa gostaria que mudasse, que ela acredita que não está certo, ou quem ela acredita que deveria melhorar. E principalmente esse defeito recai sobre a liderança, né? Sobre a liderança dos jovens, sobre a liderança do departamento das senhoras, das crianças, ou sobre o pastor da igreja, sobre os obreiros. Sempre há alguém que tem algo a apontar que de certa forma desmerece um pouco a igreja local. Mas a comentarista, ele justamente nos traz traz a nossa atenção a isso, ou seja, nós devemos amar também a nossa igreja local. Foi ali que nós aceitamos Jesus Cristo, foi ali em que nós tivemos um encontro com Cristo e, de certa forma, foi esse o lugar em que Deus nos plantou, né? Por assim dizer, foi lá o local em que em que nós tivemos esse encontro com Cristo. E aí o tópico 2 da lição, ele fala sobre o amor e fé na igreja, né? É um ponto muito interessante quando a gente fala a respeito dessas questões. E aqui o subtópico 1 ele fala sobre o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Ele diz até o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está registrado lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ou seja, ele dizendo, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós vemos aqui uma clara demonstração daquilo que nós comentamos, ou seja, de o amor ser demonstrado na prática, nas atitudes. E aqui nós vemos isso, ou seja, o Deus ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Ou seja, Deus não ficou lá na glória dizendo, olha, rapaz, eu amo eles, olha lá o quanto que eles estão sofrendo, quanto eles estão precisando, mas eu amo eles. Não, ele provou o seu amor para conosco na prática. Ou seja, ele enviou o seu Filho para que morresse por nós, ainda pecadores. Nós vemos aqui que ele mandou, na verdade, um justo para morrer pelos injustos. Ele não mandou aqui, não foi uma pessoa, digamos assim, justa para morrer por uma outra justa, ou uma injusta para morrer por uma justa. Não, mas ele mandou o seu Filho, totalmente justo, que não nos devia nada,
para morrer por nós, pecadores e merecedores da graça de Deus. E nós vemos justamente essa demonstração, né, do amor de Deus em relação a nós na prática, né, não só nas palavras, mas na prática. E o subtópico 2 ele fala sobre a fé e o amor nos ensinos de Paulo. E aqui Paulo fala o seguinte, que assim fé e amor têm uma correlação inagualável. O comentarista, na verdade, fala que assim a fé e amor têm uma correlação inigualável, né? Ou seja, a fé e o amor eles têm uma correlação, né? Eles estão ali ligadas, né? Nós não podemos apenas viver só da fé, ou ter só amor e não ter fé, ou só ter fé e não ter amor. Não, na verdade, elas têm uma correlação, né? Elas têm ali uma ligação e nós devemos procurar viver justamente esses dois, ou seja, a fé e o amor. E mais à frente nós vamos falar também de uma outra coisa que é muito importante, acrescentar a fé e o amor. Mas aqui nesse subtópico ele está falando justamente desses dois pontos que ficava muito evidente ali aos irmãos, a correlação que tinha entre a fé e o amor. Nós vemos que ele diz o seguinte, que segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para os outros irmãos, né? Para as outras pessoas. Ou seja, nós vemos que o único débito que nós temos como crentes em Jesus é o amor recíproco entre os irmãos. Então, é um débito que nós temos, é um dever que nós temos, é uma obrigação que nós temos enquanto servos de Deus. Ou seja, de oferecer esse amor recíproco aos irmãos. E não é apenas recíproco no sentido de amar só quem me ama, mas é amar a todos. Como diz a Bíblia Sagrada, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esses dois pontos importantes, o amor para com Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, resume todos os mandamentos bíblicos, todos os mandamentos da palavra do Senhor. O subtópico 3, ele fala a dimensão prática do amor na igreja. Nós vemos que ele fala o seguinte, que o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Ou seja, o amor ele se manifesta, não é na declaração, no status do WhatsApp, não é apenas lá no Instagram, não é apenas numa mensagem, não é num áudio, numa mensagem escrita, ou seja, não é apenas em um presente. O amor ele se manifesta, como o comentarista deixa claro, ele se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Ou seja, se nós visitarmos um irmão ou irmã e vemos que ele tem a necessidade, sei lá, de uma cesta básica, de roupa ou alguma coisa nesse sentido, e nós apenas, digamos assim, de certa forma, falarmos ou orarmos e não atendermos essa necessidade, e um detalhe, podendo atender essa necessidade do irmão, não há ali a demonstração do amor. Ou seja, para que essa demonstração possa existir, é necessário também que nós tenhamos ali uma atitude que resolva a situação, que amenize a situação do irmão. Se de repente estiver passando por alguma necessidade, por exemplo, de uma cesta básica, alguma coisa nesse sentido, o amor ele deve ser demonstrado e deve ser colocado em prática, suprindo a necessidade dos irmãos. É isso que a Bíblia Sagrada aqui, a lição, nos chama a nossa atenção. Deve ser uma atitude concreta em relação ao outro. Exatamente. Aí aqui a sinopse do tópico 2, ele fala justamente, o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares, né? Ou seja, o amor e a fé são virtudes complementares, ou seja, uma está diretamente ligada ou relacionada com a outra. E agora, o terceiro tópico, que traz uma coisa muito interessante, muito importante para a nossa meditação, ele fala justamente a respeito das 3 virtudes na igreja tessalônica, que é a fé, amor e esperança. E aí o subtópico 1, ele fala as 3 virtudes teológicas. Ele fala que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É o último versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios. E aí é muito importante, né? Permaneçam esses 3, a fé, a esperança e o amor. Ou seja, não é só a fé, nem só a esperança, nem só o amor, mas permaneçam nesses 3. Mas desses 3, o maior é o amor. Aqui no subtópico 2 ele fala sobre a vida na fé. Ou seja, como é a vida e qual é essa fé, né? Ele fala que assim somos encorajados a produzir frutos na igreja locais como reflexo da nossa fé. Ou
seja, não é apenas aquela fé que a gente diz, eu tenho fé em Deus e pronto, e tá, isso é o suficiente e não preciso de mais nada além disso. Não, na verdade é uma fé que ela deve refletir e os frutos que nós operamos, que nós, digamos, de certa forma desenvolvemos, devem refletir essa fé que nós temos em Cristo Jesus, que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. O subtópico 3, ele fala sobre a virtude do amor. Aí diz o seguinte, que em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Ou seja, não existia doutrina destituída de amor. Não existia doutrina em que o amor não era necessário, não era importante, não fazia diferença. Na verdade, não existia, como diz, deixa clara a lição. E o subtópico 4, ele fala sobre a virtude da esperança. Que é o seguinte, o exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Então nós vimos aí rapidamente 3 coisas que são importantes que o apóstolo Paulo chama de virtudes, né? Que é a fé, a esperança e o amor. O maior dos 3 é o amor, mas os 3 são importantes na vida do cristão. Agora o apóstolo Paulo fala, quando ele fala a respeito do amor, ele até diz que mesmo se nós falássemos a língua dos anjos, mesmo se nós tivéssemos fé, ao ponto de dizermos para um monte, saia daqui e detenha-te no mar, e isso acontecesse, e nós não tivéssemos amor, isso nada seria. Ou seja, a grande importância que tem o amor na vida do cristão. Mesmo para aquele que tem fé, para aquele que tem esperança, o amor não é indispensável. Ou seja, o amor não é dispensável, né? O amor é indispensável. Não existe nenhum momento, nenhuma situação e nenhum ponto da vida que nós viemos a chegar que nós podemos dizer que o amor é dispensável. Na verdade, ele é indispensável em todos os momentos da nossa vida cristã. E esse amor, o amor na prática, né, com as atitudes, na demonstração de fato do dia a dia. E nós vemos que essas 3 virtudes que Paulo mencionou, não mencionou apenas para os irmãos ali em Corinto. Ou seja, não era uma coisa só para Corinto, mas também para todas as igrejas daquela época e para todos os cristãos até os dias atuais. Ou seja, todos nós precisamos procurar colocar em prática essas 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor. E todas elas serem colocadas na prática, né? A fé deve ser demonstrada e as nossas atitudes no nosso dia a dia devem refletir a nossa fé. A esperança ela é essencial para que nos momentos de tribulações, no momento de aflições que nós estivermos passando, isso venha nos dar, de certa forma, uma esperança, um refúgio, uma alegria em continuarmos servindo a Cristo e não desanimarmos. E o amor, como nós sabemos, é indispensável, é o fruto mais importante, é a virtude mais importante desses 3. Como o próprio apóstolo diz, que o maior dos 3 é o amor. E a conclusão diz o seguinte, que essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Então a igreja local é a forma visível da igreja de Cristo e por isso devemos amá-la, né? Então que fique isso bem guardado em nosso coração e entendamos a importância do amor na igreja, a importância da fé, a importância de termos esperança e a importância que de tudo isso seja demonstrado na prática. A vivência do Evangelho, da sua mensagem deve ser colocado em prática, não apenas da boca para fora, não apenas de palavra. Então fica aqui um resumo, sempre um resumo um pouco breve para não ficar muito longo o vídeo. E procure uma escola dominical, procure uma igreja para ouvir mais a respeito dos ensinamentos de Cristo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus possa abençoá-los grandemente.